Oi, gente. Estamos iniciando mais um episódio do curso Cidades Democráticas e Sustentáveis. Eu me chamo Ronald Castro. Geralmente me apresento como um jovem negro periférico aqui de Salvador. Sou militante da UJS e hoje presido a União da Juventude Socialista aqui em Salvador, na capital. Também sou filiado ao Partido Comunista do Brasil, com muita satisfação. Faço parte da comissão política, né, aqui do nosso município. Sou mestrando em dança pela Universidade Federal da Bahia. Também faço especialização em gênero, raça, etnia e sexualidade na UNEB. E estou aqui hoje para falar sobre política pública de cultura e desenvolvimento das cidades, com uma grande referência para nós, né, que somos do Partido Comunista do Brasil, que somos da UJS, o grandioso Javier Faia, que vai se apresentar aqui para a gente. E aí está com você, Javier. Obrigado, Ronald, pelo grandioso. Eu tenho 1,84 m e 120 quilos, então mais ou menos por aí. Bom, eu também vou me apresentar. Eu tenho uma história, em certos pontos, semelhante à de Ronald. Eu vim para a política institucional a partir da militância política estudantil universitária. Eu sou fundador da União da Juventude Socialista, da UJS, que é a organização na qual Ronald Castro milita juntamente com dezenas, centenas de outras companheiras e companheiros na Bahia, pelo Brasil, e é muito importante termos quadros da qualidade de Castro, assim, que combinam com muita perfeição a militância e a sua capacitação acadêmica, artística, no caso dele também, o que para mim é muito importante. Pesa muito ser artista ou ter, como se diz muitas vezes, alma de artista, mesmo que a pessoa não seja artista na execução ou na realização de alguma tarefa artística. Então, estou à sua disposição, Ronald, para a gente conversar sobre cidades e gestão cultural. E é interessante, Ravel, o que você trouxe, porque a União da Juventude Socialista, necessariamente, ela só não fala sobre uma concepção educacional, né? Ela tem a educação como prioridade, mas ela navega em diversas outras temáticas porque transversaliza com o debate da juventude, né? O debate que a juventude anseia viver. E hoje aqui a gente vai estar falando sobre política cultural e desenvolvimento das cidades. E aí eu gostaria de começar te perguntando como a gente poderia definir a importância da gestão cultural para o desenvolvimento de uma cidade, levando em conta que temos realidades muito diversas nesse país. Eu queria saber qual seria a sua opinião sobre isso. É o seguinte, nós somos um país de 5.570 cidades. Se forem olhar direito no IBGE, são 5.569 municípios. Por que isso? Porque tem Brasília, que é a cidade, mas não é município, é o Distrito Federal. Então, são 5.570 cidades pelo Brasil, do Amapá até lá embaixo, a fronteira com o Uruguai. E são cidades, algumas têm 5.000 habitantes, 4.500, outras têm 12 milhões de habitantes, como é o caso de São Paulo. 3 milhões, 5 milhões, Rio de Janeiro tem 5 milhões. Então, nós temos uma realidade muito dispar, muito diferente. Aí cabe a pergunta, bom, então cabe gestão cultural, política cultural em toda essa realidade tão diferente? Sim, cabe. Então, existe cultura em todos os lugares, né? Não existe aquela cidade que é cultural e aquela que não é cultural. A cultura é a expressão do fazer humano. Para não ficar num conceito antropológico assim também muito largo, que acaba nos levando a uma indefinição, a gente, digamos, reconhece como cultura aquilo que tem a ver com a produção simbólica. Então, tem produção simbólica em todos os lugares. Não é? Você tem desde de um pequeno município do interior da Amazônia até, como eu disse, uma cidade industrial da periferia de São Paulo, ou a própria São Paulo, ou uma capital tão pujante artisticamente como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Luís, Fortaleza, Belém do Pará, são cidades que são potências, né? Ao lado de outras. Então, há cultura em todos os lugares. Portanto, tem que haver gestão pública de cultura municipal, que é o nosso caso, em todos os lugares. Não existe isso de aqui vale e ali não vale. Tem que existir em todos os lugares, como em todos os lugares tem rede pública de educação básica, ensino fundamental da rede municipal, e em todos os lugares tem rede pública de saúde, mesmo que não haja hospital, mas tem posto de saúde. Então, não há nenhum município brasileiro que não tenha, pelo menos sequer, um posto de saúde. Não tem hospital, tem no município vizinho.
mas tem posto. Então, o que nós queremos também é que haja uma gestão pública de cultura nas 5.570 cidades brasileiras, cada uma com suas características, cada política com suas limitações e potencialidades, cada uma com seu orçamento diferenciado, evidentemente, perdão, com seu equacionamento institucional diferente, mas todas com um sistema público de cultura tal qual é o Sistema Único de Saúde, que é o que nós falamos no ambiente da gestão pública de cultura. Queremos que a cultura seja uma espécie de SUS cultural. O que significa isso? Que em todos os lugares haja um processo de presença permanente da gestão pública no ambiente das artes e da cultura, para que a vida naquele lugar funcione com melhor qualidade humana, com melhor qualidade em termos de busca de uma sociedade menos violenta, menos desigual do como nós temos hoje, e com a perspectiva de ser uma sociedade mais igualitária, do ponto de vista social, de gênero, de raça, e que haja uma perspectiva diferenciada do que nós temos hoje, que é um cotidiano que mistura muito assim coisas muito graves e cruéis com situações muito brilhantes e maravilhosas também. Você traz pontos muito importantes nessa contextualização do que seria a cultura, né, nessas cidades. E o que você traz se contextualiza muito e se resume muito ao Sistema Nacional de Cultura, né, que tenta abranger toda essa relação cultural para as cidades, para os estados, né, e para o Brasil como um todo. Mas você trouxe algo muito interessante que eu quero pontuar aqui, que é essa relação das múltiplas culturas. Entendendo Salvador, né, como uma capital, uma cidade múltipla, a gente tem múltiplas culturas até mesmo em bairros, né? Sim. Um bairro tem uma forma de fazer a cultura na sua linguagem, na sua estética específica, e o outro é totalmente diferente, né? Assim, Salvador é dividido por regiões, então a gente tem o miolo, mas a gente também tem o subúrbio, que trabalham contextualizações de culturas parecidas, mas que dialogam de formas distintas também, e a cultura se torna, né, nessa contextualização múltipla. Mas tem uma outra pergunta para ti. Tem havido muita polêmica sobre as temáticas culturais. Fala-se em guerra cultural. Guerra cultural. É algo, inclusive, até novo para mim, assim, a guerra cultural. Essa expressão, né? Essa expressão. Há muitos ataques ao setor público das artes e da cultura por parte de correntes conservadoras e de cunho repressor. Então, como você abordaria esse desafio? O que você acha sobre isso, essa questão da guerra cultural? Veja só, guerra cultural, que termo pesado, né? Guerra cultural, a gente fala, pô, o Brasil vive uma guerra civil, algumas pessoas dizem, por causa da violência policial, por causa da criminalidade, quer dizer, violências de múltiplos tipos, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, eu gostaria de tratar isso com você também. Mas guerra cultural, na verdade a expressão guerra cultural já existe de antes. O conflito de ideias, o conflito cultural já existe há centenas de anos, desde que a humanidade se organizou em comunidades e começou a haver um processo de poder, de organização comunitária ou estatal, começou a ter conflito de posições, de ideias, de valores, de religiões, de crenças, de hábitos, de costumes, de identidades, de gostos, né? Eu gosto de tal coisa, você não gosta de tal coisa, alguém não gosta de tal outra coisa. Então, quer dizer, o conflito de ideias é parte da humanidade. A questão é quando esse conflito se transforma em algo violento, destruidor do outro, ou da outra concepção, do outro modo de vida, da outra forma de enxergar a realidade, de fazer certas práticas humanas e etc. E tal. Então, quando o Bolsonaro anunciou, e o pessoal dele anunciou uma guerra cultural, dizendo que ia tirar o marxismo gramsciano das universidades e acabar com a presença de certas posições nas estruturas de Estado, eles cometeram dois grandes equívocos, evidentemente. Em primeiro lugar, achavam que isso era uma novidade e que iam fazer isso com facilidade. Em segundo lugar, achavam que a máquina pública, o Estado ia se adequar ao discurso deles por vontade própria, como se fosse uma coisa interna da casa, do quintal da casa deles. Não foi assim que aconteceu. Nenhuma universidade mexeu no currículo do curso de Sociologia porque ele ameaçou tirar o marxismo das universidades. Isso não aconteceu, mas foi uma ameaça. E houve ataques.
E houve a destruição do Ministério da Cultura. Quer dizer, Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, não reduziu o seu orçamento, simplesmente extinguiu o Ministério. Então, a parte da cultura do Estado Brasileiro Nacional saiu, foi para o Ministério de Direitos Humanos, depois foi para o Ministério do Turismo. Então, assim, uma coisa completamente, digamos, absurda, mas que demonstra o quanto eles levaram a sério a posição deles mesmos, quer dizer, de guerra cultural contra nós. Então, é importante dizer que esses setores que você caracterizou bem como repressores, mais do que conservadores, porque há conservadores que não são repressores, esses que são conservadores, reacionários e repressores, que é o caso deles, que é o caso do bolsonarismo e de outras correntes perigosas na política brasileira, alguns dizem assim, mas Bolsonaro é contra a cultura. Eu tenho alertado que isso é um equívoco dizer. Porque, na verdade, ele era contra determinadas formas culturais, mas a favor de outras. Tanto é que ele adorava Regina Duarte, ele colocou Regina Duarte para ser secretária nacional de cultura. Não é? Ele adora Gustavo Lima, um dos representantes de um tipo de sertanejo, né, que nós temos no país. Não é? Regina Duarte disse que a verdadeira cultura brasileira era o peido, digamos assim, do palhaço no circo. Quer dizer, ela reduz o que é ser brasileiro a uma determinada manifestação cultural, meio assim caricata e popularesca, não exatamente popular, mas popularesca. Não é? E é com esse tipo de cultura que eles se identificam, e com o elitismo. Eu me lembro que, apesar de toda a destruição que eles fizeram com a Funarte, etc. e tal, me lembro de algum deles ter dito que o programa, por exemplo, de apoio às orquestras sinfônicas tinha que continuar, embora as orquestras sinfônicas brasileiras mereçam muito mais apoio do que têm. Eles sofreram, mesmo no governo Bolsonaro, mesmo eles dizendo que, digamos, acontecimentos e estruturas como as sinfônicas deveriam existir. Na verdade, foi um verdadeiro ataque em toda a linha. Né? Então, quando se diz assim, não se pode dar dinheiro para filmes como Bruna Surfistinha, né? Aquele filme famoso, né? Ele dizendo que era um tipo de filme erótico, que não merecia apoio financeiro da Ancine, do Estado brasileiro e tal. Então, é uma redução, é um ataque absurdo, ignorante, porque a produção cinematográfica brasileira, a produção audiovisual brasileira, ela é super diversificada, ela é ótima, espetacular em certos momentos, tanto em quantidade como em qualidade, né? E nem tudo se reduz a um filme com Bruna Surfistinha, que tem seus méritos também. Então, assim, fica uma coisa pseudo-moralista, quando eles são adeptos de práticas completamente imorais, como é o caso do relacionamento com milícias, com posturas completamente agressivas em relação às mulheres, né? Ou aos pobres, àqueles que não são semelhantes a eles, etc. e tal. Então, você tem, em tudo isso que eu falei aí, nisso tudo há uma cultura. Isso é uma cultura. Portanto, Bolsonaro não é contra a cultura. Ele tem uma determinada forma de ver o mundo, determinadas posturas, determinados símbolos com os quais ele se identifica. Como alguém diz assim, o nazismo e o fascismo são contra a cultura. O nazismo e o fascismo foram contra determinadas formas culturais. Mas você que é um homem que estuda dança, que estuda arte, você sabe perfeitamente que, digamos, não é no nazismo na Alemanha e em estruturas fascistas como aconteceu nos países europeus, em Portugal, Espanha e Itália, que foram regimes de fato fascistas no sentido teórico do termo, né, do que se teorizou como fascismo, Estado fascista, eles eram super adeptos de determinadas estéticas. Então, havia uma apologia às danças no seu terreno, às danças chamadas de folclóricas, né, mas uma negação da arte da dança experimental. Então, varia o balé clássico, mas não varia um balé contemporâneo, uma dança contemporânea, uma experimentação, muito menos danças populares fora do padrão que não fosse o folclórico tradicional reconhecido pelo Estado. Então, o Estado fascista, longe de ter sido inimigo da cultura, ele foi repressor de determinadas formas culturais, estéticas, artistas, determinadas formas de arte, e a favor de outras, quer dizer, no caso de arquitetura. Houve uma estética fascista na arquitetura, basta ver os livros
de história da arquitetura e ver como o fascismo e o nazismo na Alemanha tentaram, por exemplo, reproduzir as formas do Império Romano. Né? Então você vê edifícios com fachadas com pilares e com capitéis que nos levam à época do Império Romano, não digo nem da Grécia, mas do Império propriamente romano. Por quê? Porque havia a pretensão de se mostrar através da arquitetura que aquele Estado, que aquele país era um império. Então a arquitetura, talvez mais que outras artes, materializa, porque no caso da arquitetura, de fato é material, no sentido físico do termo, o poder, a opressão do poder e tal. Então, o nazismo, o fascismo, o conservadorismo são adeptos de determinadas estéticas e determinadas culturas. Qual é o nosso jogo? Qual é o nosso lado? O nosso lado é da liberdade de expressão. Então, essa é a primeira coisa. Então, que os indivíduos, que os coletivos se expressem à vontade. Qual é o limite da liberdade? O limite óbvio, a não agressão. Quer dizer, não, você não pode impedir a manifestação do outro. Ou você não pode ser apologia de uma cultura que apregoe como conteúdo a limitação da própria cultura. Quer dizer, o nosso conceito de democracia não é aquele regime que tem como objetivo em si próprio limitar a democracia. Isso não tem sentido. Então, os problemas que a democracia apresenta têm que ser resolvidos com mais democracia, com mais liberdade, com mais expressão. Com mais uma relação de respeito, trazendo esse contexto da democracia, que é muito importante, dessa relação saudável, né, com a cultura do outro, até mesmo porque, como você disse na primeira pergunta, a cultura ela é algo múltipla, né? Ela é múltipla e precisa ser respeitada. Inclusive, a própria ditadura fala sobre isso. Não sei se você participou da ditadura, porque é um cara jovem, né? Não, eu fui na resistência da ditadura. E a gente dá para perceber que a ditadura também trabalhava isso, a não liberdade de expressão, também cultural, né, dos nossos pares. Exatamente, exatamente. Então, o que é que a ditadura fez? Quando eu fui presidente da UNE, em 81, 82, eu acabei sofrendo um inquérito de expulsão do Brasil, porque eu sou nascido na Espanha. E na época eu tinha pedido a naturalização brasileira, a Polícia Federal, o SNI, não permitiu. Eu só consegui isso em 86. Então, o que aconteceu é que, na época da ditadura, havia uma censura, porque não era possível ter manifestações culturais, artísticas e culturais de maneira geral, que questionassem, por exemplo, a falta de liberdade que havia no país, que questionassem uma estrutura na qual não havia eleições diretas. Então, por que existe um país com presidente, governador e prefeito, mas esses não são eleitos, ou eleitos pela população? Então, esse tipo de crítica não era possível. E o sistema ele só muda e se aperfeiçoa se houver um processo de crítica dentro da sociedade, o que envolve a arte, o que envolve a cultura de maneira geral. Quer dizer, não é apenas o processo político institucional ou das estruturas da sociedade civil que tem o direito de questionar o sistema, não. As manifestações artísticas também. Quer dizer, a arte, a cultura vai do relax, da meditação, do momento de divertimento, de desligar as antenas, de viver num momento de prazer puro e simples, até um momento de tensão, de crítica, de aguçamento da crítica em relação ao mundo que nos rodeia, porque a arte cumpre inúmeras funções, não tem uma determinada função apenas, como Augusto pregou, não. A arte e cultura é identidade. Não é só identidade, é também a ruptura de identidade. A arte e a cultura é um processo de deleite estético. É também, mas há momentos em que não há deleite estético, que há tensão, que há aguçamento, que há provocação, que há quebra de conceitos. Então, a arte não é para relaxar. Pode ser também, mas pode ser ao contrário do relaxamento. Pode ser a provocação, pode ser... A dança tem muito disso, né? Da provocação, do ato provocativo. Inclusive, eu tenho muito comigo, assim, nos processos de estudos, que a arte e a cultura, né, a educação, enfim, ela englobada de uma forma específica, se torna plataforma de transformação social. Porque a gente compreende essa relação da arte e da cultura como um acordar, um despertar, né, da identidade, da formação do indivíduo. Inclusive, eles aprenderam com a gente. Eles aprenderam a fazer cultura, aprenderam a fazer arte e entender que a arte e a cultura, ela estimula, ela fortalece um contexto identitário. Então, muito interessante estar aqui contigo, Javier.
né, trocando esse papo. E a gente vai para a terceira pergunta. O atual quadro ainda é de implantação do sistema integrado nacional, que está em construção. Sendo assim, que peso deve ter a gestão cultural em termos orçamentários e de articulação com a administração? Ótimo. Aí vamos para um bem concreto, né? Nós estamos vivendo um momento muito rico da retomada e da construção de novidades no âmbito da gestão pública de cultura. Eu gosto de frisar muito esse conceito, porque é muito comum a gente dizer assim, não, vamos discutir cultura e gestão, cultura e Estado, cultura e política. Quando, na verdade, você não está discutindo a cultura brasileira, deveríamos até, vamos tratar esse assunto, com certeza, mas o que nós, em geral, discutimos é a gestão pública de cultura, que é o que está em alta. Isto é, nós acabamos de ter a 4ª Conferência Nacional de Cultura, né? Teve uma participação gigantesca, eu tive lá, participei os 5 dias, 5 dias direto, de uma segunda-feira até uma sexta-feira de noite, uma participação de milhares de pessoas. Chegamos a ter 30 grupos concomitantes, funcionando de maneira concomitante na conferência. Existe um documento na internet com 30 diretrizes que foram aprovadas na conferência, as pessoas devem procurar lá, estão lá as propostas do Ministério da Cultura, e haverá uma sistematização dessas propostas, isso é muito importante, para no final do ano o Congresso Nacional aprovar o Plano Nacional de Cultura, que é um plano decenal, isso é um plano para 10 anos. Então, a conferência sistematizou propostas que estão aí, estão sendo checadas, inclusive agora, há um processo de consulta pós-conferência, para depois haver um documento único a ser enviado para os deputados e senadores, deputados e senadoras também, para todos no Congresso Nacional, digamos, discutirem em instância final o que deve ser esse Plano Nacional de Cultura. E aqui na Bahia, na Conferência Estadual, teve também essa construção de um plano estadual de cultura? Sim, porque nós já temos um plano estadual, né? A Bahia tem um plano estadual de cultura e tem a lei orgânica de cultura. A Bahia tem uma estrutura institucional muito avançada. Se não é a mais, entre as mais avançadas do Brasil, das mais democráticas. Porque nós temos um Conselho Estadual de Comunicação Social, por exemplo, que não existe em nenhuma estrutura do Brasil, é o único estado dos 27 que tem isso. Você tem a Lei Orgânica de Cultura, tem um plano decenal e tem toda a estrutura que eu preciso falar aqui, de acordo com a sua pergunta, que é o sistema institucional. O que é? Que as prefeituras têm que fazer, já que nós estamos discutindo aqui e tem a ver com as eleições municipais, não é? Então, assim, existe o que eu falei, a conferência vai propor um plano nacional de cultura, agora já existe um sistema institucional montado, que tem que ser implantado. E o que é? Eu falei antes no SUS da cultura, né? Então, tal qual é o SUS, Sistema Único de Saúde, tal qual é o Sistema Nacional de Educação, que não foi criado por uma lei como foi o SUS, mas foi criado historicamente, quer dizer, na época do Império se criou a primeira escola pública, aí depois antes tinham as escolas jesuíticas, as escolas católicas, não havia outra educação no país. Depois se criou a primeira escola pública no Rio de Janeiro. Depois vieram outras escolas e se criou o sistema público de educação básica e do ensino médio. E depois tivemos a primeira universidade em 1922. E aí fomos construindo, aí nós chegamos às dezenas de universidades federais, chegamos às centenas, vamos ter centenas de institutos federais, temos milhares de escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio pelo Brasil, temos milhares de escolas do ensino médio e fundamental particulares e temos algumas dezenas ou centenas de faculdades e universidades privadas. Então nós temos um sistema nacional de educação que é regido por leis nacionais, tem um Conselho Nacional de Educação e tem o Ministério da Educação. Então você tem um sistema montado historicamente, né? Já existia uma estrutura de saúde antes, mas muito precária no país, e uma lei aprovada no Congresso criou o SUS, o Sistema Único de Saúde. No nosso caso, é um pouco a mesma, quase isso, a partir de leis. Então, foram aprovadas as leis nas últimas 3 décadas que montaram, ou estão montando, melhor dizendo, o Sistema Nacional de Cultura. A gente começa por esse SNC, Sistema Nacional de Cultura, que deriva, ou que implica, melhor dizendo, num sistema estadual de cultura em cada uma das 27 unidades do país e no sistema municipal de cultura em cada uma das 5.570 cidades do Brasil. O que é que isso significa? Significa 3 ou 4 coisas, 5 coisas, certo? Falando em termos de município, que o município tem que ter um órgão
específico que cuida da cultura. Pode ser uma secretaria, que é o ideal, pode ser um instituto, pode ser uma fundação. Pode ser um departamento ou coordenação. Em geral, nos municípios pequenos tem departamentos e coordenações. É algo que a gente procura superar. Tem que dar um patamar mais elevado, mais alto. Né? O que é que isso significa? Não tem condições estruturais, financeiras de criar uma secretaria, mas então tira da condição de departamento de cultura da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Esporte e Lazer, que acaba sendo assim, Esporte, Lazer e Cultura. Ou Secretaria de Educação, aí tem um departamentozinho lá de cultura. Então, tirar a cultura dessa condição mínima e dar-lhe uma condição média ou grande. Então, digamos assim, um status mais alto, mesmo que não seja uma secretaria, mas tirar da condição de limbo administrativo, primeira coisa. Segunda coisa, tem que ter o Fundo Municipal de Cultura, portanto, uma conta específica dedicada a receber recursos do governo do Estado, do governo federal, para a gestão cultural. Terceiro lugar, convocar democraticamente a Conferência de Cultura. Então, de 2 em 2 anos, ter a Conferência de Cultura. Isto é, o município convocar os representantes da atividade cultural, setores da administração, setores da sociedade civil, para realizarem, de acordo com determinados critérios, reuniões para discutir o que é que interessa ao município, às maiorias daquele município, em termos de política cultural. Então, isso é importante. E, em quarto lugar, nós falamos do órgão, do orçamento, sim, de uma estrutura, tem que ter um orçamento mínimo. A tese que nós reivindicamos, que nós levantamos, é de que os municípios devem buscar gastar pelo menos 1% do seu orçamento com a cultura, né? Então, há uma polêmica que eu quero também deixar claro aqui, que é o seguinte, bom, mas é 1% para o município, 1,5% para o Estado e 2% para o Estado Nacional, em que termos? É em termos da função cultura ou do orçamento do órgão de cultura? Que aí é preciso distinguir aqui para quem está nos ouvindo e vendo. Porque, digamos assim, você pode ter uma secretaria de cultura, mas a festa de São João, a festa da padroeira, do padroeiro, a micareta, ou qualquer outra festa do município acaba sendo feita pelo gabinete do prefeito, ou pela Secretaria de Turismo ou de Comunicação. E a Secretaria de Cultura não participa daquele processo. Então, quando a gente fala em 1% da cultura envolvendo os gastos que a Secretaria de Comunicação tem quando realiza uma festa de São João, ou os gastos que a Secretaria de Cultura especificamente, ou a Fundação, ou o Instituto de Cultura, ou o Departamento de Cultura tem na mão para gastar. Então, nós advogamos essa segunda alternativa, que seja 1% para a pasta de cultura. E que a pasta de cultura, seja ela que estrutura for, tenha um envolvimento direto, se não responsabilidade total, tenha um envolvimento direto em manifestações que têm grande importância cultural. Vou dar um exemplo para você de Fortaleza. Em Fortaleza, um companheiro do PCdoB, Gilvan, foi o secretário de Cultura da capital cearense. Lá o carnaval não era feito pela Secretaria de Cultura, o carnaval não tinha lá muita importância. Como eles dizem que é mais importante o São João para o Estado do que exatamente o carnaval. Tanto é que existe um carnaval fora de época que é no mês de junho ou julho, algo assim, né? Se eu não me engano. Bom, mas o fato concreto é o seguinte, que Gilvan assumiu com muita propriedade a seguinte tese: não, o carnaval é algo muito importante, então a Secretaria de Cultura tem que intervir. É tão importante culturalmente o carnaval que a Secretaria de Cultura não pode continuar à margem daquilo que é um dos principais eventos culturais do município. Eu falo de Fortaleza, posso estar falando de Macaúbas, na Bahia, posso estar falando de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, posso estar falando de Caxias, posso estar falando de Flórida Paulista, em São Paulo, posso estar falando de Anápolis, em Goiás, posso estar falando de qualquer outra cidade, qualquer ponto do Brasil. Então, você tem uma manifestação cultural que é tão importante que muitas vezes é feita pelo gabinete da prefeitura, mas a Secretaria de Cultura passa ao largo. Ora, é algo estranho. Significa que não existe um conceito global, né, que incorpore a gestão de cultura no centro da gestão, que é a grande tese nossa, que isso valha do pequeno município à presidência da República. Quer dizer, a cultura, a gestão pública da cultura, melhor dizendo, faz parte do discurso, da narrativa, do projeto de desenvolvimento do país. Nós, do PCdoB, temos uma proposta do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, no qual
tudo aquilo que tem a ver com a gestão da cultura está incorporado. E se não está, tem que estar mais profundamente incorporado. Isso vale para nós, vale para os outros partidos, vale para o Estado brasileiro. Isto é, de uma pequena prefeitura até o presidente Lula lá em Brasília. Então, isso não é um favor. Isso é um problema que tem a ver com o conceito de desenvolvimento. Desenvolvimento para nós não é crescimento do produto interno bruto apenas. Temos que crescer a 4% ao ano para poder superar esse desemprego crônico que nós temos. Perfeito, sem restrições alguma. Essa tese é brilhante, que seja 3,5%, 4%, 5%. Algum tempo atrás se dizia que era necessário crescer 5% em 10 anos seguidos continuadamente para nós superarmos o desemprego crônico que nós temos. Bom, se nós vamos conseguir isso ou não, é algo a se ver, mas é uma meta nossa crescer, não a 1,5%, mas temos que crescer a 3,5%, 4%, 4,5%, de forma que nós possamos ter a absorção da juventude, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos mais idosos, ao processo de produção no país, para que haja autonomia, para que haja produção de mais riqueza, para que haja melhores salários dentro de casa, nas famílias, para que haja mais dignidade material, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos simplesmente querer ser um país mais rico economicamente, digamos assim, e sermos os campeões de violência sexual contra as mulheres, ou ter a polícia que mais mata no mundo, que é a polícia brasileira, ou sermos campeões em termos de violência geral, de assassinatos, de assalto a bancos, de roubos, e etc. e tal, de agressões a pessoas LGBT, enfim. Em todos os critérios de criminalidade e de violência, o Brasil desponta entre os campeões, se não o campeão mundial. Então, nós não estamos nos desenvolvendo, nós podemos estar crescendo, e esse crescimento econômico, ao invés de fazer superar as nossas mazelas, os nossos comportamentos terríveis, eles serem alimentados, porque a riqueza pode alimentar a violência, porque há mais dinheiro em circulação, há mais estímulo à criminalidade, há mais convite ao tráfico de cocaína, quer dizer, nós passamos a ser os segundos produtores de cocaína do planeta, perto da Colômbia, e os segundos consumidores de cocaína do mundo, só perdemos para os Estados Unidos. Quer dizer, então, a gente cresce economicamente e cresce de problemas também, então há um equacionamento equivocado nisso aí. É preciso que o desenvolvimento seja entendido como desenvolvimento no sentido pleno humano do termo. Então, não há como nós sermos um país desenvolvido continuando a ter a violência que há contra as mulheres. Por exemplo, só vou pegar o exemplo da violência contra o mundo feminino, né, como referência. Quer dizer, somos uma sociedade desenvolvida? Não. Podemos deixar de ser o 9º PIB, passar a ser o 8º PIB, passar o 7º PIB, somos o 5º PIB, só perder para a China, para os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e tal. Sim, e daí? Né? Então, assim, a gente não tem medo de sair na rua. Entendeu? Então, somos um país desenvolvido? Não podemos ser um país rico, mas não desenvolvido. Então, esse conceito é importante ser entendido e assimilado, porque a cultura tem a ver com isso. A cultura não é entretenimento, não é relax. A cultura é a transformação de valores. Transformação de valores. É isso que inclusive, quando você fala sobre esse aspecto da violência, é interessante observar que das 20 cidades mais violentas do Brasil, 5 delas estão aqui na Bahia, especificamente, né, ali no top 20. Sim. E ter essa ideia desse contraponto, né, dessa contextualização. Mas, assim, para além dessa relação da violência, no outro ponto, o Brasil ele se contextualiza também como um dos países mais culturais do mundo, né? Especificamente, ali, muito rico, a Bahia, especificamente nessa relação da cultura popular, de uma forma bem abrangente, bem reconhecida, né? Bem conhecida. Então, as nossas músicas são potência mundial, a percussão, a rítmica, os movimentos, a dança. Inclusive, o Malê de Balé é conhecido como o maior balé afro do mundo, né? O Olodum é conhecido mundialmente, e a gente tem diversas relações culturais dos nossos artistas, né? Que às vezes fazem filmes fora do Brasil. Então, nossa cultura, ela necessariamente para fora é tida como uma cultura muito rica. Mas esse brilho convive com um fenômeno muito negativo, como a qualidade de ensino, a falta de acesso, como você acabou de colocar aqui, a informação qualificada, poucos equipamentos e esquemas de comunicação, de rádio e TV,
altamente centralizados e privados. Como enfrentar isso a partir de uma gestão municipal? Muito bem. Eu acho que a base, para resolver esses problemas todos, essa problemática toda, temos que ter ataques em vários níveis, né? Usei uma linguagem meio militar, ataque, né? Mas pode ser também a futebol, né? O esporte, o ataque. Significando a palavra do ataque. Exatamente, exatamente. Então, você tem que atacar em vários níveis, né? E qual é o papel do município nisso? É importante dizer porque tem muito jogo de empurra. Tem muito prefeito que empurra com a barriga, né? Chegou a hora das prefeituras responderem. Por quê? Pela primeira vez, né, nós estamos tendo uma situação de relativa folga financeira para o fomento da cultura. Pode parecer algo espantoso, mas é a realidade. Nós temos hoje no país em execução a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Nós temos uma retomada dos editais. Então, eu vi recentemente, saiu um edital da Petrobras, que é a nossa grande empresa pública, que tem que continuar sendo assim. Aqui na Bahia nós temos editais da Bahia Gás. Tem há dias atrás, Banco do Brasil, a Vale do Rio Doce, que é uma empresa que foi privatizada, mas é uma potência, está aí, fez um edital também recentemente. O próprio Plano Nacional de Juventude Negra Viva também vai especificar parte do seu recurso para editais específicos da cultura, para a cultura, né? De relação quilombola, povos comunidades tradicionais, juventude negra em específico também. Então, assim, nós estamos tendo assim, possibilidades que são inéditas, né? Isso é fruto da conquista. Quando nós estávamos conversando antes aqui da gravação, você estava falando, eu comecei a fazer militância em 75, quando entrei em arquitetura, você nasceu em 96. Então, assim, repare, 21 anos antes de você nascer, eu comecei em arquitetura. E em arquitetura, eu ouvia falar esse negócio de 2% para a cultura. Que diabo é 2% para a cultura? Por que 2% e não 1,5% ou 3%? Mas, na verdade, isso é uma referência, tem a ver com as decisões, com as indicações da Unesco. Então, a Unesco indica para os países em desenvolvimento uma faixa de orientação que seria 2% para o gasto nacional, aquilo que eu estou falando do orçamento, 1,5% para os estados, para as estruturas intermediárias, e 1% para os municípios. Aí que vem a sua pergunta. Então, papel da cidade, papel do município. O município, eu acho que ele tem a obrigação de mapear, em primeiro lugar, o que tem de riqueza no seu território, né? No seu espaço. Território e espaço. Né? Em segundo lugar, mapear o que pode surgir, porque não é trabalhar só apenas com o que já se tem, o que se é, mas o que potencialmente existe. Então, é um segundo mapeamento um pouco mais difícil de fazer. Porque uma coisa é você mapear, não, tem festa do padroeiro, tem festa da laranja, tem festa da mandioca, tem festa da uva, tem festa da maçã. Tem uma micareta aqui, tem uma micareta. Então, na Chapada Diamantina, você tem agora cidades que estão produzindo, tem festa do morango, festa da... Né? Aí tem essas festas tradicionais, tem a ver. Isso é universal. Na Europa é assim, em outros países da América do Sul é assim, no mundo asiático é a mesma coisa. Então, é muito interessante isso. As festas têm a ver com a produção da terra, né? Isso é bonito, né? Então, tal lugar produz mandioca, Mutafor produz uva, então faz a festa daquele produto. Aqui temos Festival da Ostra aqui no Recôncavo, então você tem um festival, as festas que têm a ver com a comida, com o que se produz localmente, né? Mas você tem as festas religiosas e tem as festas não religiosas, tradicionais, etc. Então você tem esse mapeamento. Mas tem coisas que não aparecem diretamente, não estão nesse calendário tradicional, mas estão potencialmente, principalmente em vocês, na juventude. A juventude que nasce, que quer se afirmar, que quer produzir. Então, mapear essas vontades subjetivas, essa subjetividade latente, mas que pode se transformar em algo potente, real, assim, explícito e tal. Como dizia Marx, as ideias, quando penetram nas massas, elas viram força material. Então, com a estética, a mesma coisa. Com as estéticas que estão ali escondidas, se apresentam, mesmo que seja num coletivo, viram uma força, né, impactante. Então, mapear. Em segundo lugar, as prefeituras têm que criar suas próprias estruturas, que eu acabei de falar. É o sistema nacional, o sistema estadual e o sistema municipal. Ele é mais ou menos o mesmo, rebatido nos 3 níveis da administração. Então, tem Conferência Nacional de Cultura, tem Conferência Municipal de Cultura. Tem Ministério da Cultura, pode não ter a secretaria. O bom é que tem a secretaria.
Mas não pode ser só Secretaria de Cultura. Ok, não tem grana para isso. Então faz lá uma secretaria que seja cultura. Em Salvador, por exemplo, é cultura e turismo. Aqui em Salvador, capital baiana. Não é? Mas tem lugares do Brasil que é só cultura. O que não deve ser mais é aquele departamento esquecido lá no cantinho da prefeitura, que é uma coordenação de departamento de uma outra secretaria. Então, seja esporte, lazer, cultura, ou cultura, lazer e esporte, seja educação e cultura, seja cultura e educação, seja cultura e turismo, turismo e cultura, que a cultura tenha força. Então, é a segunda coisa que a prefeitura tem que assumir. A terceira coisa é buscar parcerias com a sociedade civil. Quiser através do Conselho Municipal de Cultura ou fora do Conselho, não precisa ser tão institucional apenas. Você tem que ter uma relação. Por quê? Porque os governos têm que se entender como sendo governos responsáveis pelo mundo objetivo material, mas também pelo mundo subjetivo, simbólico, emocional da sua população. É claro que o prefeito, a prefeita não é chefe de família, não vai cuidar dos problemas familiares internos, etc. e tal, mas ele cuida de um coletivo que tem determinadas subjetividades. Então, a gestão, ela não é competente nos recursos financeiros, no administrativo, e responsável para com o subjetivo daquela cidade. Não, não, não. A gestão tem que cuidar da subjetividade local, portanto, tem que cuidar da cultura, né? E cuidar e absorver isso, não como se fosse um fardo, mas como ao contrário. Eu acho que o processo cultural ele pode ser o grande solucionador, ou pelo menos um fator que leve à diminuição de problemas que a prefeitura tem que enfrentar, por exemplo, de violência nos bairros, ou violência no centro da cidade, não é só nos bairros, na cidade, o problema de consumo de drogas. Você vai no interior da Bahia, nossa querida Bahia, qualquer lugar do Brasil. Eu fui deputado 2 vezes, estadual, e fui vereador 4 vezes aqui em Salvador. Então você circula de carro, vai dormir numa cidade pequena. Aí eu perguntava lá, aí o que rola aqui sexta-feira de tarde, sexta-feira de noite? Cerveja, ficar na praça, levantar a tampa do carro e ficar ouvindo o som que você não quer ouvir, que o outro bota para você ouvir na tora. E que mais? Nada mais. E o clube, não tem mais clube, mas tinha aquele clube do Banco do Brasil, sempre tinha clube do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, aí em geral está fechado. Bradesco, Caixa. Aí tinha essas coisas. Mas tem cidades que não tem mais, nem esses clubes existem mais. E tem algum clube particular? Não. Tem um clube da elite? Não, ali é um lugar que a elite se reúne, mas nem isso muitas vezes existe mais. Então, você tem hábitos culturais que, ao invés de ajudar a resolver os problemas da cidade, vão criar problemas para o prefeito e para a prefeita. Porque um excesso de alcoolismo, o alcoolismo é um problema, né? A impossibilidade da juventude usar seu tempo para frequentar uma biblioteca, frequentar um bom cinema, um cineclube, ir para um centro cultural, tomar sua cerveja ou seu drink, sua bebida qualquer, mas vendo um filme, compartilhando de uma coisa bacana, isso não existe. Então... E isso me pegou muito ontem. Eu estava participando de uma atividade no Pelourinho e fiz uma mediação cultural onde a gente trouxe jovens das periferias aqui de Salvador, né, da comunidade do Arenoso, da Sussuarana e da Cidade Nova, que são periferias aqui da capital, para o Pelourinho para fazer uma apresentação. Muitos daqueles meninos e meninas ali nunca foram no Pelourinho. Quem dirá a um cinema, quem dirá a Biblioteca Central dos Barris, quem dirá a uma exposição de quadros, a exposição de específico, um museu. Mesmo sendo convencional, né? Você foi na jugular, como se diz, você foi no alvo. É isso. Uma coisa que eu estava me esquecendo de comentar, que é a seguinte questão, assim, bom, para o gestor, para a gestora, para a prefeitura, com que áreas da gestão a cultura tem que se articular, né? Então, isso é uma coisa super importante. Vale para Lula, vale para a presidência da República e vale para o prefeito lá embaixo, né? Para a gestora, né? O que é? Porque é o seguinte, nós sempre estamos dizendo isso. Aliás, foi o movimento estudantil que levantou isso com muita força recentemente. A UNE, que realiza a sua Bienal de Arte e Cultura, o nome já diz, né? De 2 em 2 anos, é Bienal, e realiza e tem uma prática de constituir os CUCA, Centros Universitários de Cultura e Arte, por entidades estaduais agora. Me parece que a linha vai ser essa. Eu apoio e concordo plenamente com Temos aqui o CUCA da UEB. O CUCA da UEB, exatamente, para que o povo entenda o que é a UEB.
O EE, que é a União Estadual de Estudantes. Aqui na Bahia chama-se o EB, que é a União Estudante da Bahia, né? Em outros estados, no Rio de Janeiro, São Paulo é o EE, né? O EE, São Paulo é Rio e tal. Então, são as uniões estaduais. Então, a UNE está propondo que os centros universitários de cultura e arte sejam estruturas dedicadas à arte, principalmente, junto com essas entidades estaduais, para que isso vá para as bases estudantis. Então, vocês vejam, a UNE, que é muito ligada à educação, aliás, é vinculada diretamente à educação, levantou essa tese, que é uma tese não é dos estudantes, mas que foi abraçada por eles com muita força, que é o seguinte: não tem sentido a política cultural ser distante de outras áreas. Quais são as outras áreas às quais a cultura tem que se vincular diretamente? Em primeiro lugar, a educação. Então, como alguém já disse, não é invenção minha, não existe rede de equipamentos culturais mais democráticas do Estado, aliás, do que a educação. Você pode... Não tem município brasileiro que não tem uma escola municipal. Todos têm, ou tem um posto de saúde. Então, tem mais equipamentos de educação do que equipamentos de cultura. Tem lugares pequenininhos que não tem, como eu falei, nem UPA, nem hospital, mas tem um posto de saúde. Mas nesse lugar bem pequenininho tem, na zona rural e no núcleo urbano, tem escolas de ensino fundamental. E tem pelo menos uma escola de ensino médio, que é do governo do Estado. Então, não existe estrutura estatal, pública, administrativa mais democratizada do que a estrutura da educação. Então, a tese que se tem é o seguinte: por que a escola já é? Mas por que a escola não é um locus cultural mais rico, mais diversificado e mais dinâmico? Inclusive, agora a gente tem as escolas de tempo integral, que tem uma estrutura muito bacana, com auditórios que podem ser utilizados para o fazer cultural, né, desses municípios. Estão sendo colocados em foco. Corretíssimo. Então, a primeira coisa, relacionar gestor, gestora, prefeito a prefeito, vereadores, vereadoras, cultura com educação. Em segundo lugar, aí é uma área que o município tem menos peso, que é com a ciência e tecnologia. Mas, com as novas orientações do Ministério da Ciência e Tecnologia, deixou de ser um assunto de acadêmicos, de cientistas, de poucas pessoas, e defendemos que a ciência e a tecnologia, que é o desenvolvimento prático de certas descobertas científicas, é a construção do aparato a partir de um conceito teórico, descobertas teóricas da ciência básica e tal. Então, você tem um Ministério da Ciência e Tecnologia que quer popularizar a ciência e tecnologia pelo país. Então, que a juventude, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, eu vi que até tivemos delegados de comunidades indígenas saindo para a Conferência Nacional. Então, é sair daquele conceito muito fechado de ambiente de ciência e tecnologia para ser uma coisa mais ampla que envolva toda a sociedade. Embora reconheçamos que, eu estou falando de municípios agora, de gestão, né? É claro que a Prefeitura de São Paulo poderia ter perfeitamente, se eu fosse prefeito de São Paulo, eu iria propor a criação da Fundação Municipal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, tipo uma fundação de apoio. Mas não só fundação de apoio a projetos, uma fundação que realizasse pesquisas, né? Interessa, por exemplo, aqui em Salvador, desenvolver pesquisas sobre as encostas, com arquitetura, com engenharia. Então, nós já temos nas universidades, temos centro de pesquisa, né? Seja na escola de arquitetura, seja nas escolas das engenharias, seja na escola que ensina o meio ambiente, no curso de biologia, etc. e tal, né? Então, você tem assuntos do meio urbano, porque a gente fica pensando em ciência e tecnologia como sendo física e química, né? Física, química e biologia. Então, pouco se lembra da área de ciências humanas, que também é ciência, não é? Evidentemente, e desconectamos de alguns problemas urbanos que exigem equacionamento teórico ou novas descobertas, né? Como tratar os solos de uma cidade que está sujeita à inundação. Vejamos agora o caso trágico, dramático e trágico, infelizmente, do Rio Grande do Sul. Então, Que dialoga também com a relação do racismo ambiental, as perspectivas culturais daquele espaço. Inclusive, estava presente na Conferência Regional de Ciência e Tecnologia e, como o senhor colocou aqui, muita gente da área da cultura estava presente nessa conferência, compreendendo a cultura como tecnologia. Exatamente. Como essa forma tecnológica. E aí, para a gente... Deixa eu falar uma coisa que eu me esqueci. Perfeito. Porque eu falei da segunda coisa, que é ciência e tecnologia. Há uma terceira área que o Ministério está cuidando, que o governo está cuidando, que as prefeituras têm que cuidar, que é a área da comunicação. Então, cultura com educação, cultura com ciência e tecnologia, cultura com comunicação.
O que é comunicação? O que comunicação tem a ver com prefeitura? Comunicação tem a ver com a prefeitura, com o ministério lá em Brasília e tal. Não, falso. Em primeiro lugar, atenção para isso. Toda a Câmara de Vereadores e toda a prefeitura tem, por lei, direito a um canal comunitário. Então, a Prefeitura de Salvador tem uma rádio, tá? E tem uma TV, ok? Então, várias outras cidades brasileiras usam esse direito, usufruem desse direito. Quer dizer, as prefeituras e as câmaras, independentes do executivo, tomaram iniciativa e criar suas estruturas próprias. Então, são canais chamados comunitários, são canais nos quais não há propaganda comercial, não é? E que servem para democratizar o que aquele poder está fazendo, poder legislativo ou poder executivo, para poder informar, para poder dialogar, informar não só unilateralmente, mas dialogar com a população local, mas, além disso, para estimular a produção cultural. Então, comunicação tem a ver, sim, com a institucionalidade da prefeitura e da Câmara. E, além disso, as prefeituras têm que estimular as rádios comunitárias. Fazer com que as verdadeiras rádios comunitárias existam, porque a legislação permite você ter uma associação de moradores ou uma determinada associação de associações ou federação de associações ou núcleo de associações de moradores de determinada área da cidade terem uma rádio, uma pequena rádio FM comunitária local. Então, isso é viável, já está na legislação. A prefeitura tem que estimular isso. Portanto, há uma relação direta. Como, por exemplo, a prefeitura tem que estimular os pontos de cultura, que é uma política que decorre da lei da cultura viva, né? Que é uma lei nacional importantíssima. Então, cada ponto de cultura pode ter a sua rádio web, por exemplo, quer dizer, é fácil, não é uma coisa muito complicada nem cara. Então, as prefeituras têm que entrar como estimuladoras desse processo. Então, esse é o terceiro campo. O quarto campo, e último, que são os mais importantes, é o campo do turismo. A cultura tem uma relação íntima, ou parte da cultura, melhor dizendo, tem uma relação íntima com o turismo. Parte do turismo depende da cultura e uma parte da feitura cultural, da realização cultural, depende do turismo, né? O carnaval não é um evento de alto consumo, ele atrai milhares de pessoas de fora de uma cidade. A festa de São João em Campina Grande, a festa de São João em Caruaru não são festas locais, são festas nacionais. Os rodeios de Barretos no interior de São Paulo não são festas para o quintal de casa, atraem centenas de milhares de pessoas do resto do Brasil. Os carnavais para não falar dos carnavais, os carnavais de São Paulo, Rio, Salvador, Recife, são carnavais internacionais, né? Então, milhares, centenas de milhares de pessoas vivem daquele momento mais intenso de atividade. Muitas delas não têm atividade o resto do ano e têm naquele momento. Então, você tem no turismo um elemento fundamental para a produção cultural do país, porque ele é, ao mesmo tempo, consequência do turismo e um estimulador do turismo, né? Então, ele é as duas coisas, né? As pessoas vêm a Salvador porque querem ver a cultura afro-brasileira, afro-baiana, a cultura em geral, que é brilhante aqui, especialmente no que tange a música, mas adoram visitar o Pelourinho, comer a comida baiana em locos, e não comer um acarajé em Curitiba, querem comer um acarajé em Salvador, embora se coma também em Curitiba, mas é bom comer um acarajé no Farol da Barra, no Rio Vermelho ou no Pelourinho. Então, assim, aqui no resto do mundo é assim, as pessoas vão a Paris porque querem estar em determinado lugar, na Torre Eiffel, ou visitar um lugar onde morou Picasso, os pintores de Montmartre e tal, não sei o quê. Então, é a mesma coisa aqui, é uma relação absolutamente cultural. Não é o turismo apenas de sol e praia, existe o turismo de sol e praia. Mas o turismo de sol e praia está mais do que comprovado, ele é muito limitado. E em todas as cidades que eu acompanho, que eu estudo, eu leio sobre isso diariamente mesmo, não estou exagerando, é um assunto que eu pesquiso diariamente, vou no site, etc. Quer dizer, você tem cidades que tentam já reequacionar o seu turismo, tal forma que ele ganhou importância, mas ele ganhou muita importância e criou problemas, que é o caso de Veneza. Quer dizer, Veneza chegou num limite físico, né? Então, há manifestações populares contra a chegada de turistas. Então, não é contra o turismo em totum,
mas é contra a chegada de grandes cruzeiros, de grandes navios, porque não é nosso. A gente quer que cheguem os cruzeiros aqui. Então, lá esgotou um pouco, tem que se reequacionar o modelo de turismo. E aqui no Brasil nós temos que divulgar mais o que é a nossa cultura para que haja mais turismo com qualidade, com respeito às manifestações culturais, porque as manifestações também não sejam deformadas para atender uma demanda turística que rebaixa as coisas, como acontece, por exemplo, com o candomblé. Então, há uma crítica em relação, olha, as festas de candomblé não podem ser em função de termos um navio que chegou com turistas. Então, se alguém de candomblé quer mostrar como é a dança e a música em determinados rituais do candomblé, que o mostrem fora de um ritual religioso, para que as pessoas possam conhecer, porque têm curiosidade por conhecer isso que é brilhante, entendeu? Então, há uma série de nuances que já se estuda há algum tempo, isso não é uma novidade que eu estou dizendo aqui, mas que eu estou criando, mas é algo que se estuda, mas é preciso que o prefeito entenda, ele sabe disso já por experiência própria, que a cultura e o turismo têm uma relação muito forte. Então, aqui na Bahia tem de cidade para o interior que tem festa de São João, e Carnaval e Micareta, cada ano cresce mais. Então, nada contra, isso é bom, só precisa equacionar bem essa relação. Agora, de uma forma bem sucinta, assim, o senhor acha que a economia criativa, a relação com o artesanato também não seria, para os municípios, uma questão de fortalecimento da cultura local, específica para o processo? Sim, com certeza. Você resgatou uma coisa que eu tinha esquecido, que é o artesanato. Quer dizer, o artesanato é uma expressão muito genuína da produção popular, embora haja também um tipo de artesanato mais, digamos assim, mais profissional, sofisticado, embora também no popular haja muita coisa super sofisticada, bonita, sofisticada no sentido da sutileza daquilo que é feito, né? Você tem vários tipos de artesanato, digamos assim, né? A feira hippie é um tipo de artesanato, e o artesanato tradicional feito em couro na cidade de Pirá, ou em cerâmica aqui em Maragogi-Pinho, Pirá, Jacobina, nas diversas cidades baianas, ou outras cidades de quem está aqui nos ouvindo, o artesanato é muito forte em Minas Gerais. Pernambuco tem um artesanato maravilhoso. A cerâmica de Marajó, no Pará, é uma potência, uma maravilha, assim, do ponto de vista estético, é uma coisa super admirada internacionalmente, inclusive, né? Você tem o artesanato de peças gigantes de cerâmica, especialmente de madeira, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Quer dizer, você tem, pelo Brasil inteiro, você tem artesanato muito potente. Então, você tem uma riqueza local que as prefeituras têm que reconhecer e mostrar e propagandear, ajudar o artesão e o artesão a circular com o seu material, ajudá-lo a vender fora do município, porque ele tem que ir também a lugares em que haja uma capacidade de compra maior. Então, ele não pode apenas ficar no sistema local, quer dizer, eu vendo para mim mesmo, lá para a feira local. Se ele ficar só na feira local, há uma tendência a ficar muito limitado. Então, ele tem que ir atrás de mercados compradores. Além de ser de uma forma de um planejamento estratégico, porque a partir do momento que aquele produtor ele sai do seu município, vai para outro município para poder vender com o apoio da prefeitura, da gestão local, ele divulga a prefeitura, ele fala, eu sou de tal lugar, eu sou de tal município, eles me ajudaram a chegar até esse processo, então é um processo de vinculação, né? Ele acaba projetando aquele município também para outros lugares. Exatamente. É uma forma digamos assim, de levantar a autoestima do lugar. Quer dizer, olha, nossa terra, nosso município produz tal coisa. Isso é uma coisa que é importante para a afirmação da própria cidade, né? Em todos os sentidos. Né? Professor, uma aula incrível. Para terminar, eu queria saber do senhor qual o papel de um projeto de gestão municipal e o novo projeto nacional de desenvolvimento que o PCdoB defende. Certo. Se tem liga? Tem uma relação, tem liga, sim, claro. Muito correto essa abordagem. Então, veja só, o que é que acontece? Nós estamos agora numa polêmica danada com o Banco Central. O Banco Central insiste em manter as taxas de juros muito altas. Isso emperra o crédito no país, porque as pessoas, você, o dono aqui da oficina, Pixel, quer dizer, não pode pegar um dinheiro emprestado porque as taxas são altas. Vai no Bradesco, vai na Caixa, vai no Banco do Brasil, vai no
Bamerindos, vai em qualquer outro banco, e no Itaú, e encontra tudo caro, porque o dinheiro é caro no Brasil. O dinheiro no Brasil é emprestado a juros muito altos. Por isso que a gente tem uma sociedade que é toda pendurada no cartão de crédito. Então o Brasil é um fenômeno, porque você chega num lugar e pergunta assim, quanto é essa geladeira? A geladeira é R$1.000. Mas só pode parcelar em 10 vezes, sem juros. Olha, isso é um absurdo. Os R$1.000 já tem os juros embutidos. Óbvio, você está sendo roubado já nos R$1.000 à vista. Aí você diz assim, não, mas eu quero pagar à vista, tem desconto? Não. Então não tem sentido você pagar à vista R$6.000 e você parcelar em 10 vezes R$100.000. Em lugar nenhum do mundo é assim, não acontece isso. Nenhum canto do planeta. Que se existir, é uma invenção, digamos assim, à la brasileira. Então você tem um valor embutido naquele preço à vista, que já é o juro, né? Então, você tem boa parte das nossas famílias, todos nós, estamos pendurados no cartão de crédito. Então, a economia brasileira consegue ser o que é uma potência média, digamos assim, à base do cartão de crédito, né? Então, você mantém isso à taxa, mas ao mesmo tempo que há um consumo calcado no endividamento no cartão, ou no boleto, ou em qualquer outra forma de pagamento, no pré-dado, que seja, você não consegue superar, não conseguimos superar as grandes desigualdades sociais, as diferenças que há sociais, as grandes diferenças regionais. Você tem um interior de São Paulo altamente industrializado. Você tem um interior de Santa Catarina altamente industrializado. A empresa mais forte na Bolsa de Valores de São Paulo não é a Petrobras, que é a maior empresa em termos de volume de negócio do Brasil. É uma empresa chamada WEG, WEG, que é a empresa brasileira particular, pertence a uma família, né? Filha de imigrantes, não sei se alemães ou italianos, lá no interior de Santa Catarina, que vende motores para tudo quanto é coisa, fábrica, desde motor liquidificador até motor de carro. Então, assim, e ninguém nem conhece direito essa tal de WEG, WEG, mas ela é a maior potência em termos de ações na Bolsa de Valores maior do país, que é a de Bolsa de Valores de São Paulo. Então, você pergunta assim, pô, que interior é esse que tem isso? Lá no interior de Santa Catarina, o interior da nossa Bahia, o interior do Piauí. Então você tem diferenças regionais muito grandes. No momento de industrialização, de reindustrialização do país, na verdade, de nova industrialização do país, a gente tem que democratizar a distribuição da indústria, da produção econômica. Então, a gente pensa muito em termos de PCdoB, em termos de desigualdades sociais, raciais, de gênero, e elas todas se imbricam com as diferenças regionais, porque se você cria novas universidades públicas no interior de Santa Catarina, é diferente se criar novas universidades públicas no interior do Maranhão. Então, o regional também tem a ver com racial, que tem a ver com outros aspectos da vida social brasileira. Então, a gente tem que ir superando essas diferenças regionais, né? E acabando com essa enorme distância de ganhos que há no Brasil. O Brasil só tem 2 países no mundo em que não há cobrança de imposto de renda sobre os dividendos de um empresário. É o Brasil e um país africano, se não me engano, a Zâmbia. Então, não tem nenhum cabimento. Em todos os lugares do mundo, o que um empresário ganha, independente do que a empresa dele paga de imposto de renda, aquilo que ele recebe como lucro da sua empresa, no Brasil o cara não paga imposto de renda sobre isso, sobre os seus dividendos. Em todo lugar do planeta se cobra. Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, os países mais capitalistas do planeta se cobra imposto de renda sobre os dividendos, menos na República Federativa do Brasil. Então a gente tem que acabar com essas coisas, tem que ter um sistema tributário que seja mais justo, temos que realizar a reforma agrária, temos que ter um projeto de nacionalização, de expansão nacional de uma nova industrialização no país, em termos mais modernos, contemporâneos, sustentável ambientalmente, socialmente, etc. e tal. É isso que nós chamamos de novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, calcado na ideia de que as metas da economia, do planejamento econômico do país, têm que ser a base, o lastro, para um novo desenvolvimento no sentido amplo e humano que nós discutimos no início da nossa conversa. Então, não pode haver esse novo Brasil sem uma nova cultura, sem sem um novo processo cultural. Qual seria? Democrático em termos de produzindo, mais gente consumindo, uso. Né? Por exemplo, meu livro aqui, eu estou com um livro aqui. Meu livro aqui, eu fui ver o preço dele, fazer novos exemplares desse livro aqui. Eu fiz 500 exemplares.
Então, assim, o custo da mercadoria cultural entra na discussão do projeto econômico do país. Quanto custa o acesso a um serviço? Quanto custa a Netflix no Brasil? Tem streaming de graça? Agora o Ministério da Cultura anunciou finalmente um streaming que vai ser gratuito para você acessar cinema brasileiro gratuitamente. Vai acontecer daqui a uns meses ou um ano, né? Mas Você quanto... tem acesso ao cinema? Ao cinema, quanto que é? Quanto você tem que pagar pelo YouTube, para você não quiser ficar ouvindo propaganda toda hora? Quanto você tem que pagar para acessar um Spotify, para ouvir música sem propaganda de banco pelo meio da música, né? Então você tem os custos dos serviços culturais são altos. Os custos da mercadoria cultural, o livro é uma mercadoria cultural. Quanto ele custa? Então o Estado tem que entrar subsidiando para ele ser mais barato, facilitando o acesso. Então, não existe modelagem de desenvolvimento sem que a cultura esteja no centro dessa modelagem, desse projeto, desse discurso, dessa narrativa. Então, é isso que a gente do PCdoB defende.